de 2020, entramos numa fase em que fomos surpreendidos pela pandemia e todo o funcionamento da escola foi alterado. Nessa situação, surgiu a ideia da criação do coro virtual, e assim o projeto se tornou parte integrante das ações culturais da escola, associado a eventos como os festivais dos idiomas. Nós, do Coro Virtual, nos sentimos honrados em fazer parte da produção cultural do Centro Interescolar de Línguas do Gama e de produzir esse podcast. Agora, em outubro de 2022, novamente de forma presencial, a escola realizará seu festival unificado chamado Semana Internacional. Te convido então para conhecer um pouco da história e da expectativa para este evento. O Centro Interescolar de Línguas do Gama, que é apelidado de CIL-Gama, é uma unidade escolar de natureza especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Embora haja registros de atuação datados de 1986, foi oficialmente criado em 1987 e atualmente ensina inglês, espanhol, francês e japonês aos alunos da rede pública de ensino do DF. Depois de muitas mudanças em sua estrutura e endereço, finalmente, em 2002, mudou-se para o endereço atual. Essa mudança proporcionou a solução de boa parte dos problemas e ampliou bastante o espaço da escola, dando liberdade para seu desenvolvimento e produções culturais. Ao longo do tempo e com o desenvolvimento do CIL-Gama, a necessidade de eventos culturais foi natural. Tanto professores quanto alunos desejavam se aproximar de países e culturas que tivessem o mesmo idioma em comum. O primeiro idioma a se organizar para a criação de um evento cultural foi o espanhol, com um evento chamado Semana Hispânica. Os 3 primeiros eventos foram realizados pela professora Elza Navarro. Na época, os alunos iam até as embaixadas para aproximar contato e realizar algumas apresentações. Em 2004, a professora Cibele Almeida, coordenadora do idioma na época, resolveu convidar as embaixadas para ir até a escola e realizar apresentações e palestras aos alunos, sendo que 12 embaixadas responderam positivamente e marcaram presença. Posteriormente, surgiu a Noite Latina e foram incluídas outras modificações no formato do evento, intercalando as apresentações das embaixadas com as apresentações dos alunos. Com a riqueza do evento e com as mais variadas apresentações, os alunos vivenciavam quase uma imersão no idioma, que era falado ao longo de toda a programação. A aproximação com as embaixadas trazia para a comunidade a riqueza cultural de cada país que se apresentava, incluindo a possibilidade de conversar e interagir com os representantes das embaixadas. Com certeza, esses eventos eram extremamente positivos e chegaram a influenciar tanto que alunos dos primeiros festivais atuam hoje como professores do CIL-Gama. Observando o Festival de Espanhol, os alunos e professores de inglês também enfrentaram o desafio e criaram o seu próprio evento. Para falar do Festival de Inglês, convidamos a professora Janine Marise, que vai nos dizer como tudo começou. Olá a todos, sou a professora Janine, professora de inglês do Centro Interescolar de Línguas do Gama. Bom, a respeito de como surgiu a ideia e a necessidade de um festival de língua inglesa no CIL-Gama. Já existia a Semana Hispânica e tanto alunos como professores tiveram a ideia e pensaram, por que não um festival nosso? O nome Spring Festival veio da inspiração dos festivais universitários, né, que normalmente são feitos na primavera.
O objetivo, em princípio, era, além de ter a questão das manifestações culturais, da festividade, também trazer palestras, uma série de atividades diversificadas que ajudassem o nosso aluno a aprender algo mais da língua inglesa. O primeiro festival, salvo engano, aconteceu em meados de 2003 e o primeiro festival não aconteceu no espaço físico do Silgama. O primeiro festival foi no prédio do Senai. No começo havia apenas alguns professores, depois o restante da equipe abraçou a ideia, a coordenação, a direção abraçaram a ideia e ele se expandiu e passou a ser da equipe de inglês. Nós tivemos 7 a 8 edições do festival. Depois disso, houve uma interrupção, teve a questão da direção resolver fazer o festival internacional, mas dentro do festival internacional sempre aconteceu o Spring Festival, e uma coisa que o Spring Festival tem como sua identidade é que sempre acontecem as mostras, as apresentações musicais. O Talent Show é uma espécie de carro-chefe do festival, em conjunto com as salas temáticas. Tivemos um hiato grande por conta da pandemia e há muita expectativa na equipe para esse festival, em especial na equipe do Vespertino, porque os meninos vêm pedindo há muito tempo por um festival, pela festa de Halloween, e nesse momento nós vamos ter o Baile à Fantasia como culminância, como término do festival, e esperamos que esse festival, acima de tudo, traga renovação, traga um novo ânimo para a equipe, para os alunos, para a comunidade escolar, né? Trazer a comunidade escolar de volta para a escola, que é o lugar dela. Professora Janine, em sua observação, nos diga o que mais chama a atenção e o que mais se ressalta neste evento de inglês. Um dos carros-chefes do Spring Festival, do festival da área de inglês, sempre foi o show de talentos, acompanhado das salas temáticas, porque elas promovem uma grande liberdade aos alunos, no sentido de exibir seus trabalhos. Os alunos novatos podem visitar, alunos de outras línguas têm a oportunidade de visitar e de saber um pouco mais sobre diferentes temas. Este ano, por exemplo, há um joint venture de 5 professores, mesclando equipe de inglês e equipe de francês, e salvo engano tem alguém da equipe de espanhol também, e eles farão uma sala voltada para os memes. Por outro lado, eu tenho uma equipe que vai, em parceria com os alunos da professora Maria Eduarda e da professora Giovana, do Vespertino, trabalhar, visto que o tema é Volta ao Mundo, né? World Trip, a Volta ao Mundo será por meio de filmes de horror, filmes e seriados. E os meninos vão falar de diversos temas, desde os clássicos dos filmes de terror, até mesmo os filmes B, os filmes de terror brasileiros, né? Enfim, e como isso mexe com a cultura e com o imaginário das pessoas, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Além disso, como eu falei antes, tem a questão do Talent Show, e um outro ponto que chama muita atenção no festival, quando se fala do inglês, é a gastronomia e a criatividade, seja por meio de oficinas literárias. Já tivemos festivais com oficinas em que se ensinava Libras para alunos novatos e uma série de diferentes temas, né? Então, essa pluralidade, eu diria que é o terceiro elemento. Espero ter ajudado e esperamos todos no festival. Vai acontecer de 24 a 27 de outubro, sendo que nos dias 24, 25 e 26 haverá apresentações e salas temáticas
das diferentes línguas, inglês, francês, espanhol e japonês. No dia 27 teremos o baile A Fantasia, onde os alunos vão adquirir ingresso por meio da contribuição da PAN. É um baile para os alunos, porque há muito tempo era uma demanda deles, uma demanda ao que eles há muito pediam. Esperamos o melhor para esse festival. Estamos muito ansiosos e um abraço. Posteriormente, professores e alunos de francês, mesmo sendo um idioma de grupo reduzido, também criaram o seu evento cultural. E para falar sobre o seu início, nós convidamos o professor Edu Dias. Primeiramente, gostaria de agradecer a Simone Lenilson por trazer essa memória dos festivais do Centro de Língua do Cio do Gama, e relembrar isso é algo muito legal, porque foi um evento que ficou muito marcado na história do Cio do Gama. Até hoje temos ótimas recordações, não só de alunos e ex-alunos, como também de professores que ali passaram enquanto coordenadores e professores regentes, né? Professoras regentes também. A ideia do festival, primeiramente, a gente não tinha um festival do francês, da língua francesa. A gente tinha um festival já marcado do espanhol, muito consagrado já pelo tempo já de existência. O inglês também já tinha o seu próprio evento. E a gente, primeiro, por ser um grupo muito reduzido em comparação às outras duas línguas, a gente não tinha um festival para chamar de nosso. A gente tinha alguns eventos assim, que a gente fazia, algumas atividades que a gente fazia esporadicamente, cada um na sua sala, às vezes se comunicando. Por exemplo, os professores da tarde faziam alguma coisa em conjunto, ou os da noite, mas não tínhamos assim uma organização completa dos turnos, dos 3 turnos, voltados para uma temática única. E aí, como a gente fazia geralmente projetos, cada um na sua sala, ou às vezes em conjunto com um colega da sala ao lado, decidimos assim comprar essa ideia e também se lançar enquanto festival, como as outras duas línguas já tinham, o espanhol e o inglês. E aí, conversando, né, tendo uma coordenação também, que isso é fundamental, a gente se organizou e começamos a pensar um festival que pudesse primeiramente unir os alunos e fazer com que os alunos mostrassem os seus talentos voltados para a língua francesa. E aí surge a ideia de uma soirée. O nome é Soirée de Talent, como uma noite de talentos, mas voltado também para o dia. Então a ideia seria isso, festival, eventos, palestras, exposição durante o dia, que culminava no noturno com uma apresentação de show de talentos, né? Mais diversos, canto, dança, exposições e com o envolvimento, né, basicamente dos alunos na organização e nas apresentações. O que a gente fazia era realmente intermediar ali alguns aspectos linguísticos e a questão realmente da organização no sentido do espaço e dos instrumentos e dos objetos que eles pudessem ou quisessem utilizar para as suas apresentações, não é? E aí surge a Soirée de Talent, e um festival que perdura alguns anos. Agradeço mais uma vez por trazer essa memória dos nossos festivais e obrigado pelo interesse. Realmente é algo para se rememorar e também para se exaltar, professor. Coisas boas da história que nos fazem olhar para o passado e reconhecer o trabalho bem executado. Por isso também pergunto, o que mais relevante podemos exaltar e reconhecer no Festival do Francês? Existem muitos pontos relevantes na utilização de projetos. Isso a gente não pode negar, que a gente envolve não só os estudantes, mas toda a comunidade escolar em prol de um ensino mais humano, mais integrado
E isso realmente a gente acaba percebendo na prática, porque às vezes as teorias elas nos deixam muito longe do espaço escolar enquanto aplicação, não é? Mas de todos os pontos que eu acho fundamental na execução, na elaboração, não é, de projetos como o Soirée des Talents e outros que envolvem essa ideia da integralidade e do uso da língua pela língua, não é? E com outros aspectos da língua, foi a integração mesmo. Acho que a integração entre os estudantes de todas as etapas e níveis, então percebendo enquanto grupo de francês e também mostrando a nossa língua, né, o ensino dela para outros estudantes que no momento não estavam fazendo francês. Então foi essa ideia da integração, não é? E também da interação, né? A interação porque a Soirée des Talents me proporcionou, por exemplo, encontro de gerações. Em todas as edições, tivemos professores que foram os meus professores enquanto aluno de Centro de Línguas, enquanto aluno da graduação, e também integração entre gerações também. Não é? Hoje, por exemplo, eu trabalho e tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com uma aluna que foi nossa aluna do CIU Gama, que hoje é colega de trabalho, que eu tenho fotos nossas enquanto estudante e aluna da Soirée des Talents. Então aquela ideia realmente de um ciclo no qual a gente planta sementinhas que vão crescendo, que germinam e começam a dar frutos, e isso para mim é algo assim sem explicação quando você encontra, quando você tem alunos e alunas que depois reaparecem ou voltam enquanto colegas de trabalho, porque o francês, ou o inglês, o espanhol, o japonês mudaram a vida dessas pessoas. Então essa ideia da integração, da integralidade, dessa comunhão de ideias, então isso é algo que projetos como esse, né, festivais como esse, fazem. Essa ideia de fazer com que a língua saia do quadro, saia dos livros e se torne algo vivo, prático do dia a dia. Então essas são as grandes contribuições que eu acho que não só o Festival do Francês, mas como outros festivais e projetos que envolvem essa interação trazem para a escola. A ideia de dizer, olha, a aprendizagem, o ensino não acontece só nesse espaço chamado sala de aula, mas ele acontece nessas vivências que a gente propõe. E isso são os festivais, não é? Então, vivências, integração, não é? Encontro de gerações. Então, tudo isso são exemplos de legados e de ações que a gente pode dizer que são efetivas quando usamos, trabalhamos e executamos projetos, festivais dessas envergaduras e dessas propostas de diversidade, interação, integração entre os estudantes, entre os professores e as professoras e a comunidade escolar como um todo. Aos poucos, o japonês foi ganhando espaço. A princípio, o idioma não era ofertado oficialmente, mas como um projeto piloto. Mesmo nessa situação, professores e alunos se organizaram para a criação de seu evento cultural. Posteriormente, com a oficialização do idioma em grade curricular pela Secretaria de Estado de Educação do DF, o Festival de Japonês ganhou força, se tornando um dos maiores eventos culturais da escola. Para falar desse festival, nós convidamos a professora Veriane Couto, que vai nos dizer como tudo começou. O festival começa desde 2013, se eu não me engano, 2012, 2013, com o professor anterior, que é o professor Cássio Ferreira, que ficou lá no Centro de Línguas de 2012 a 2014. E antes era um festival bem menor, uma coisa
mais interna, só entre os próprios alunos de japonês do primeiro ano. Quando eu cheguei no Centro de Línguas em 2016, os alunos demonstraram muito esse interesse em retomar o festival, participar desse projeto, e o que é algo muito interessante, porque o Festival de Japonês ele se diferencia dos outros festivais porque ele tem uma participação massiva dos alunos, um interesse genuíno de fazer tudo acontecer. Então, em 2016, retoma com um 4º Festival de Japonês, aberto à comunidade escolar. Então, o festival veio bem antes de eu chegar no Centro de Línguas, mas eu acho que a principal ideia de como surgiu foi justamente uma maneira de divulgar o curso, né, de divulgar a cultura japonesa no Gama, já que até então era um curso novo, né? Foram feitas várias reuniões para que eu pudesse entender também como que era o festival, como que funcionava, quais os objetivos, porque eu confesso que eu não imaginava que fosse um festival tão grande, com proporções tão grandiosas assim. No nosso último festival, que foi antes da pandemia, foi em 2019, nosso 7º festival, contou com mais de 1.000 pessoas. Enfim, isso tudo a gente tenta abordar de uma maneira também pedagógica, didática, e não apenas um festival de cunho financeiro. Nosso objetivo nunca foi esse. É um festival que realmente exige bastante de você e dos alunos, mas existem recompensas, aspectos positivos que colhemos de todo esse trabalho. Cita alguns pra gente, por favor. Acho que o primeiro é a interação dos alunos. Isso é incrível e é lindo, sabe, de se observar essa interação, essa harmonia entre os alunos, um ajudando o outro, um nível ajudando o outro, porque como eu sou a única professora do curso de japonês, eu meio que só dou o norte para os alunos e peço a colaboração deles, e eles que montam tudo, eles que fazem tudo. Bom, eu acho que outro ponto muito interessante é a própria divulgação do curso de japonês. É o curso mais novo, né? Fez 10 anos agora. E é uma forma de divulgar mesmo, porque quando retomei o curso em 2016, a gente tinha poucos alunos, né? Era muito complicado conseguir alunos. E a partir do festival, dessa divulgação do curso, mostrar para a comunidade, né, o que a gente pretende, como que funciona, isso aumentou muito a procura, tanto que hoje, né, a gente consegue preencher todas as vagas. Na verdade, a gente não consegue atender toda a demanda. Outro ponto que eu acho muito interessante de frisar, e que é na verdade o nosso principal objetivo, é a difusão da cultura e da língua japonesa. Então, que a gente possa divulgar a cultura japonesa em diferentes aspectos e diferentes modos. Então, tanto a parte cultural mais antiga, mais tradicional, quanto também a mais nova, a pop. Então, sempre a gente tem exposições, né, salas temáticas, parte mais tradicional, mitologia, história, música. Como a gente também tem a parte pop com apresentação de danças, artes marciais, comida, né, a parte culinária. Enfim, eu acho que isso que é o mais bacana, porque a gente consegue mesclar tanto o tradicional quanto o moderno, assim como o próprio Japão faz. Então, o Festival de Japonês, eu acho que ele marca bastante por conta de toda essa grandiosidade. Por alguns anos, cada um dos idiomas tinha sua data no cronograma escolar, mas pelo aumento da dimensão e envolvimento da comunidade, foi necessário unificar os festivais. Com a unificação, houveram mudanças na estrutura, na forma e na organização do evento, que passou a se chamar Semana Internacional. Para falar sobre esse assunto, vamos trazer agora o gestor do Silgama, o Sr. Flávio Campos. Flávio, você assumiu exatamente no ano em que se iniciou toda a pandemia. Então não houve um festival no seu primeiro ano de gestão. Você consegue mensurar a perda cultural dos alunos com a falta do festival? E durante a pandemia, houveram alguns eventos que se aproximaram de alguma coisa que pudesse parecer um festival? Como foi essa experiência?
Então, Enilson, com a chegada da pandemia, nós tivemos uma perda muito grande, né? O próprio contato presencial já é uma perda que a gente não consegue calcular. Eu sempre falei que a gente trabalhou nesses 2 últimos anos para diminuir o prejuízo que a pandemia estabeleceu. E sem ter o festival de forma presencial, foi mais complicado ainda. Nós conseguimos fazer a Semana Hispânica de forma 100% virtual, com palestras. Fizemos a Noche Latina com o DJ Fernandinho também. Fizemos com alguns brindes, inclusive, de entrega de pizza, delivery. Mas nunca é a mesma coisa, né? Então, o aluno ele não consegue se identificar com o outro de forma 100% online, porque muitas vezes ele não presta atenção, ele não tem o foco onde deveria ter, igual ele tem dentro da escola, dentro da sala de aula. O aluno dentro de casa, ele viveu várias vidas ao mesmo tempo, né? Então era a vida de aluno, era a vida de filho, era a vida daquele que cuida do irmão. Então ele não conseguia vivenciar essa Noche Latina, por exemplo, essa Semana Hispânica, participar dessas atividades online que a escola ofereceu. Então, perdemos muito, né? Perdemos muito com o não tradicional. E até aprender como se comportar de forma online, com a pandemia, aprender como fazer atividades de forma online foi um desafio para os professores, mas principalmente para os alunos. Então, assim, fazer uma escala para medir essa perda, ela é muito complexa, mas a gente tentou trabalhar com outro prisma, diminuir um prejuízo que a pandemia trouxe. Então é uma situação bem complexa que ninguém se programou, na verdade, e a gente aprendeu fazendo. E a expectativa é que a gente consiga desenvolver nesses alunos que perderam esse contato, essa identidade cultural por conta dos idiomas ou pela falta deles de uma outra maneira, com uma outra visão, com uma outra metodologia que a gente vem implementando ao longo dos meses, né? Que é trabalhar com o aluno de forma híbrida. Mesmo que tenhamos voltado 100%, a gente ainda trabalha um pouco com as atividades online. E aí eu já emendo com a sua segunda pergunta, né? Como é que é gerir uma escola no virtual, com atividades no virtual? É muito complexo, é muito difícil você imaginar onde o aluno está, em que ambiente ele está para assistir essa aula, para participar dessa atividade. Se é um ambiente favorável, se é um ambiente que permite com que o aluno tenha condições de fato de estudar, de se concentrar, de aprender. E a gente conhece, infelizmente, a realidade, e a realidade não é boa para todos, né? Então muitos alunos tiveram sim facilidade com a internet, muitos alunos tiveram dificuldade, muitos alunos não tinham internet, então a gente tinha que lidar com vários, entre aspas, públicos diferentes. Aqueles que têm internet conseguem estudar fácil, aqueles que têm internet não queriam estudar, não se adaptaram, aqueles que gostariam de se adaptar, mas não tinham internet, e assim vai. Então, para o professor também foi um desafio a aprender a trabalhar com ferramentas digitais em um curto espaço de tempo, se bem que já poderiam estar se programando, porque já se vem falando em Google Classroom desde 2018, por aí vai, até antes disso, né? Então, é difícil você gerir tantas particularidades ao mesmo tempo, quer do aluno, quer do servidor, né? Você não sabe, por exemplo, principalmente no início da aula online, o professor estava 100% em casa, então a gente nem sabe se de fato ele estava 100% em casa, mas ficava com o microfone desligado, ficava com a câmera desligada, então você de fato não sabia o que estava acontecendo, se a pessoa estava prestando atenção ou não. Então é muito complexo isso, né? Fomos aprendendo à medida que apanhávamos, na verdade. E com o festival não foi diferente, como eu estava falando da Semana Hispânica, que foi virtual.
Os alunos participaram, eles se engajaram, grande parte, mas a gente não sabia qual era a dificuldade por trás da câmera, né? Se o aluno estava em casa, se ele de fato queria participar, se ele estava participando de forma obrigatória, qual era a motivação para aquele aluno participar das atividades, por mais que ele participasse, né? Então tem sido um desafio muito grande até hoje. Vamos aí para o nosso primeiro festival presencial, que é a 4ª Semana Internacional. Eu espero que de fato a gente tenha sucesso nessa empreitada, porque já estamos na gestão aí há 2 anos e 10 meses, 80% disso de forma online e semipresencial, né? E agora que as coisas estão voltando ao eixo e não ao normal, na verdade, né? Não vai voltar ao normal como era antes. Vamos ver daqui para frente agora como é que vai ser essa questão, e a gente tem se preparado e estamos aprendendo a lidar com essas situações que sempre aparece uma situação nova para que a gente consiga lidar. Nesse ano de 2022 agora, finalmente teremos um festival presencial. Qual é a sua expectativa para esse evento? Temos aí a nossa 4ª Semana Internacional, que decidimos com os professores. Não sabíamos qual seria o formato, uma vez que não sabíamos também se haveria de fato engajamento da comunidade escolar como um todo. Então tem sido um desafio sentar, planejar, acumulando com as situações do dia a dia da escola, mas os professores compraram a ideia, então a gente está se organizando aí para que dia de 24 a 27 de outubro aconteça a 4ª Semana Internacional de forma 100% presencial. Então os alunos estão se engajando com os professores, até os alunos sentiram a necessidade de voltar com esse contato mais próximo com as atividades do dia a dia, com apresentações orais, com música, com dança. Então nós temos uma boa expectativa com esse festival. Fizemos aí agora a identidade cultural, né, para escolher o desenho da Semana Internacional. Os alunos participaram, se engajaram, colocamos no Instagram para que fosse votado, e temos um desenho para a Semana Internacional. Então a gente consegue entender que os alunos estão participando. Tenho visto, acompanhado um pouco de longe os ensaios que os alunos fazem nos seus horários de aula, mas percebo que os professores têm comentado que eles estão bastante curiosos para saber como é que vai ser esse primeiro festival dentro desse final, se Deus quiser, de pandemia, né? Então a equipe gestora, os professores, nós estamos engajados para tentar fazer o melhor que a gente consegue com aquilo que nós temos. Sempre desafiador. Eu nunca participei desse processo de construção de uma semana internacional como gestão, apenas como professor, e a visão é diferente, né? A visão do professor, a visão do gestor, a visão do aluno são visões diferentes, mas que elas, se em boa sintonia, elas se completam. Então é assim que a gente tem tentado ver isso aí. E com a ajuda de todos os servidores, com a ajuda dos alunos, a gente tem certeza que a gente vai fazer um festival que agregue valores para os alunos, para que eles consigam aos poucos resgatar essa identidade cultural que a gente tem falado, e culminando na nossa festa, né, que é no dia 28. Inclusive já estendo o convite a todos os que estão nos escutando, na verdade, né, no dia 27 de outubro, que é uma quinta-feira, das 16 às 20 horas, é a nossa festa, né? A Festa Fantasia. Então nessa Festa Fantasia a gente vai ter a premiação para melhor fantasia infanto-juvenil, premiação para melhor fantasia de adulto. Tivemos a votação aí do melhor desenho também, e espero que, se Deus quiser, corra tudo bem conforme o planejado, tá bom? Então eu agradeço aí pelo espaço, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho dessa questão dos festivais, da pandemia. É isso aí, abraço. Uma grande expectativa gira em torno da retomada desse evento, como o próprio gestor da escola falou. Esperamos
que os maiores beneficiados sejam os alunos. Esperamos também que vocês tenham gostado deste podcast. Foi realmente um privilégio ter produzido esse conteúdo. Um forte abraço!